Bom dia, quarto ano. Estamos na nossa aula de história. A professora vai começar com a correção da página 37. Na lousa está a correção do exercício 1, a resposta do exercício 1. Olha lá na tua página 37. Exercício 1, a resposta é: hoje as cidades não necessitam mais serem formadas próximo aos rios, pois, de certo modo, o domínio da tecnologia permitiu maior autonomia ao ser humano, como as estações de abastecimento de água que substitui os rios nessa formação. O exercício 2, para quem fez no caderno, ela é pessoal, tá? É para ver se teve mudanças, é claro que teve, né? O exercício 3, a resposta é a Revolução Industrial que ocorreu lá no final do século XVIII. E a número 4 é para você, se você percebeu algumas mudanças tecnológicas. Gente do céu, e como não percebemos, né? Percebemos muito essa mudança, porque vimos que hoje a nossa aula que era presencial, hoje está remota. Eu aqui, vocês aí, só aí já é uma tecnologia e tanto. A nossa aula de hoje é do livro de história, da página 38 à página 42, o ser humano versus natureza, paisagens geográficas. Nós temos duas paisagens geográficas. Uma é paisagem natural, é aquela da própria natureza que não sofre a intervenção humana, por exemplo, rios, mares, montanhas. Essa é uma paisagem natural, não sofre intervenção humana. Enquanto a paisagem humana, ela sofre intervenção humana, que são os prédios, são casas, pontes, praças e outras. Agora nós vamos no nosso livro de história. Então vamos lá na leitura. Acompanhando o livro, a professora vai ler com vocês a página 38, tá? O ser humano modificando a paisagem. Damos o nome de paisagem geográfica ao conjunto dos elementos naturais e modificados, muito ou pouco pelo ser humano e seus elementos culturais. Essa paisagem é fruto do trabalho realizado pelas sociedades humanas no espaço. A paisagem não é o mesmo em todos os lugares, uma vez que em cada lugar a paisagem é feita por elementos diferentes. Podemos classificar esses elementos em dois grandes grupos, que foi o que a professora acabou de falar: elementos naturais ou físicos e os elementos humanos ou culturais. Por si só, a natureza cria formas naturais de modos diversos. O ser humano molda a paisagem de acordo com as suas atividades em comunidade. A ação humana sobre a natureza tem sido tão grande que podemos dizer que quase não existe mais paisagens naturais intocadas por ser humano. Página 39. A experiência humana e a paisagem. Continua a leitura aí comigo. Não está olhando a pro, mas nós estamos juntos na leitura da página 39. Em muitas sociedades do mundo, o ser humano utilizava dos recursos naturais apenas o que lhe era necessário para sobreviver, como fibras para fazer roupas, alimentos, materiais para construir ou consertar suas habitações e outras coisas. Com isso, a natureza era pouco afetada. Entretanto,
À medida que o tempo passou, as pessoas criaram novos produtos e técnicas e, por consequente, aumentaram e diversificaram a necessidade em relação à natureza, fazendo com que o consumo moderado fosse deixado para trás. Essas novas necessidades estão fazendo com que as transformações da natureza ocorram num ritmo cada vez mais acelerado. Nossos tempos atuais, a paisagem é cada vez mais mudada para a influência humana. Isso se deve ao fato de que as mudanças no mundo humano não param de acontecer e novos elementos são criados, às vezes sobrepondo-se aos antigos e às vezes tomando seu lugar. Quando buscamos compreender essas transformações, entendemos por que elas estão acontecendo, as consequências dessas mudanças e podemos até questionar o porquê delas estarem acontecendo. As mudanças do espaço acontecem ao longo da história, pela sociedade e através da sua interferência no meio natural. Podemos compreender como a sociedade são por meio dos tempos. História é uma coisa que sempre vai acontecendo e mudando. As mudanças que o homem promove na natureza. Muitas mudanças no uso da terra são consequência do aumento da população humana, que cada vez mais numerosa. Precisa de mais recursos naturais como minerais, água e terras cultiváveis. Essa necessidade nos dias de hoje já excede o nosso planeta. Pode nos dar a forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. Então, parando um pouquinho na leitura, o que nós vemos de tão importante? Precisamos de repensar sobre um mundo sustentável. Se não cuidarmos hoje, como que amanhã teremos o nosso mundo? Como? Me explica. Continuando na leitura. Essa preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade só surgiu por volta do século XIX. George Perkins Marsh, um estudioso desse tempo, concluiu que a capacidade de a Terra prover os vários ecossistemas dos quais somos dependentes pode acabar de uma vez. No decorrer do último meio século, várias mudanças climáticas foram identificadas, principalmente por causa do desmatamento irresponsáveis de florestas para pastoreio. Essas mudanças estão fazendo com que em alguns lugares da Terra as chuvas estejam mais escassas. Estudos apontam que atualmente o ser humano, mais que qualquer atividade rural, é o maior modificador da superfície terrestre. O solo é movido de lugar e a paisagem modificada e geralmente prejudicada por muitas atividades humanas, como mineração,